Fabrício Bruno também foi convocado pelo Cruzeiro e não sei se você achou o nome mais surpreendente da lista. Eu talvez tenha achado o nome mais surpreendente. Eu achei. E o Vitinho agora do Botafogo. Agora o Vitinho entrou num corte, né? O Fabrício Bruno me surpreendeu bastante da lista inicial. Assim, eu sempre gostei do Fabrício Bruno e curioso isso, né? Porque eu cubro muito aqui o Flamengo. E grande parte da torcida do Flamengo meio que detestava o Fabrício Bruno, mesmo sem ele jogar tão mal pelo Flamengo, porque existia um entendimento ali de que, os zagueiros têm que... os zagueiros do Flamengo talvez sejam os mais refinados do futebol nacional. E eu acho até o Felipe Luiz meio que liberou num sentido de, você não vai se encaixar aqui na minha demanda. E aí o técnico da seleção multicampeão pensa diferente, pensa, esse cara aqui cabe na minha seleção. Não deixa de ser uma espécie de justiça, no meu entendimento, assim, pra redimir um cara que, sei lá, viveu um negócio esquisito no Flamengo. Ele perder posição no Flamengo e ficar no banco, natural, porque a concorrência é muito pesada. Mas ele ser convocado comprova que, pelo amor de Deus, sempre teve qualidade, né? E aí encaixou num time com um pouco mais de espaço. O Léo Ortiz, dessa vez, não foi, né? E foi o Fabrício Bruno. O que me leva a crer que, para o treinador da seleção, não necessariamente precisa ser o zagueiro mais refinado do mundo. Outras características importam muito. O Fabrício Bruno provavelmente tem elas. Eu penso muito pensei muito na convocação em termos de característica mesmo. O Léo Ortiz, para mim, é o melhor zagueiro. Complicado falar isso, hein? Que aí eu vou falar e ele vai falhar na semana seguinte, né? Mas é o zagueiro mais seguro do Campeonato Brasileiro. Do futebol brasileiro. E aí, flamenguista, se ele falhar, desculpa, a culpa foi desse momento que eu falei aqui. Segurança com e sem bola, né? E isso é um ponto que é determinante pro Flamengo do Felipe Luiz. Só que a gente tá falando da seleção do Carlo Ancelotti. Então, ele provavelmente buscou uma característica, de repente, essa intensidade na recomposição, uma capacidade física, de repente, um pouco mais acima do Léo Ortiz, e nem acho nada muito gritante assim. E aí acabou optando pelo Fabrício Bruno nesse sentido. Sempre foi um excelente zagueiro, sempre teve um nível de enfrentamento muito bom. A questão da velocidade, a questão da recuperação. Nesse sentido, de repente, do Ancelotti saber que o Brasil vai ser um time que vai ter muita posse de bola, que vai marcar bem alto, que vai sofrer muito contra-ataque. É um atleta que joga dessa maneira também no Cruzeiro e, enfim, já mostrou que é esse cara que tem essa recuperação, consegue esse embate, consegue, né, se garante na corrida, como ele mesmo fala. Então, acho que foi muito nessa pegada de característica. Eu tenho uma dificuldade muito grande em falar quem seria o melhor atleta para a seleção, porque eu acho que é muita característica de cada time. No Flamengo, o melhor atleta de como o Flamengo joga é o Léo Ortiz, porque o Felipe Luiz precisa do Léo Ortiz nessa construção, nessa saída, nesse passe que ele conduz um pouco mais e quebra o pé ali para encontrar o Arrascaeta já direto, não ter que passar pelo volante, por exemplo. E dentro do jogo do Cruzeiro, o Fabrício Bruno é um cara que está sendo muito importante, tem um papel importantíssimo no jogo do Jardim. Então, acho que dentro de cada time não dava para avaliar quem estava no melhor momento. E aí a decisão foi na característica. Provavelmente essa decisão do Ancelotti foi na característica de cada atleta, até pensando na composição de quem é o titular, né? Para poder ter essa variação. Tem um tal de Caio Jorge que tá jogando muita bola e foi convocado. Bem. E espero que ele jogue na seleção, né? Que ele não vá pra ficar ali do banquinho de reservas, né? Espero que ele esse mereceu pra caramba. Vamos combinar que, assim, nem sempre o cara reproduz o mesmo nível do time na seleção, até porque tem todo o contexto. Eu acho que o Leonardo Jardim percebeu o centroavante que tinha em mãos, o atacante que tinha em mãos. E muitas movimentações do Cruzeiro me parecem pensadas para explorar as virtudes do Caio Jorge. Mas, na seleção, se ele consegue entregar algo parecido, acho que vai ser legal, hein? Vai dar um caldo legal. Cara, Caio Jorge, de novo, assim, o Cruzeiro mandou bem demais, pegou um cara em baixa por um valor de mercado baixíssimo demais, loucura também. Nesse ponto. E daqui a pouco vai vender esquece. grana. Esse aí, filho, esse aí quando vender vai fazer um dinheiro legal. E é um atleta que, assim, que fisicamente tá muito bem, cara, muita intensidade. Um atleta que faz esse facão, rompe, chega nesse espaço nas costas do zagueiro com uma facilidade incrível. Não tem um refino técnico de controle de bola que o Pedro tem, mas tem uma característica de ataque ao espaço, de ataque à profundidade, de intensidade para chegar, que é muito fora da curva, como era fora da curva do Igor Jesus, que eu falava isso. O Igor Jesus mais naquela disputa de bola, de sustentar a pressão, e o Caio mais nessa mobilidade, nessa intensidade que ele tem para chegar na última linha, para receber esse passe, para chegar já finalizando. Cara, ele finaliza de todo e qualquer lugar e a bola vai na direção do gol, sabe? Isso é um ponto muito forte dele. Outro ponto que chama muita atenção: quantidade de situações que o Matheus Pereira limpa o primeiro, só ameaça o passe
Ele sai atrás do zagueiro, o Matheus Pereira dá o passe. Ele sai 3 metros atrás do zagueiro, ele chega 2 metros na frente do zagueiro. Então, ele tem uma leitura para esse ataque à profundidade muito boa. A intensidade, condicionamento físico para conseguir chegar. É um baita de um atacante, está num momento absurdo. Tomara que tenha minutos na seleção, ainda mais que são 2 amistosos, né? Convenhamos, são 2 amistosos, que não tem pressão nenhuma mais nessas 2 partidas. Tomara que ele consiga entregar boas opções para uma posição que a gente está há tanto tempo discutindo, né? Não que, mesmo que ele entregue aí 2, 3 gols nesses jogos, não acho que ele vai estar com a vaga cativa. E que bom, não é para ficar com a vaga cativa, é para cogitar jogar com o Pedro, é para cogitar usar o Caio Jorge. Tomara que o Igor Jesus emplaque uma boa sequência para ser opção também. E tomara que também tenha o pensamento do Ancelotti lá de jogar sem esse centroavante, digamos assim, com outro time mais móvel. A questão é ter opção. A questão é chegar no meio do ano que vem todo mundo performando bem para a gente poder escolher, ter essa dor de cabeça boa, né?